porque eu acho que essas redes sociais dão uma falsa sensação para as pessoas, e principalmente para os jovens, de que elas estão acompanhadas. Mas elas estão É extremamente a solidão solitárias. digital, né? Elas estão extremamente solitárias ali. Será que talvez isso não seja um dos motivos pelo qual talvez hoje em dia não tem uma grande pandemia de saúde mental e emocional? E o problema do digital é esse, ele torna o escapismo para você não enfrentar, se concentrar em alguma coisa, prestar atenção, entender algo, você foge para o celular. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Augusto Pinto. Comigo, Juliana Mansur. E o nosso querido Marcelinho Carioca. Marcelinho, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, eu aqui de intruso. Companheiro. Hoje ele é o líder da bancada, gente, observe. Vai lá, Marcelo. Tá com o papel na mão. Ele é o Bonner hoje. Então, eu recebi a promoção. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre família moderna, conexões e desconexões. Na verdade, é sobre o que acontece com o sistema familiar no meio de um mundo tão tecnológico, né, com seduções, Distrações. TikTok, WhatsApp. Ou até todas as plataformas que tem, que não sejam nem tão rápidas, mas que é Netflix, é Disney Plus, como funcionam as relações familiares, ou como poderiam funcionar melhor no meio disso tudo. São conexões reais ou fakes? É isso, né? É isso? É exatamente isso. É Começa isso. então, já que você abriu. Eu posso começar, mas Eu vou fazer a pergunta que eu tenho na minha tabuinha aqui. Eu acho que o melhor começo é primeiro a gente admitir que somos todos viciados. Uns mais, Eu outros não. menos, um com mais consciência, outro com menos consciência, mas vivemos num mundo de pessoas viciadas Com certeza. na dopamina. Eu acho que Não sei se é dopamina, mas somos viciados. são viciados. Eu acho que, na verdade, o primeiro passo do esforço é se tornar consciente que somos viciados, porque senão também não tem mudança, né? Exato. É igual qualquer vício, né? Qualquer Se você não vício. reconhece. Não vai mudar nunca. Então, assim, o que eu gosto de começar falando, na verdade, é sempre contando um pedacinho de uma mudança que eu e a Dana, minha esposa, a gente fez, que não foi fácil pra gente, e até hoje não é fácil, mas isso mudou muito a dinâmica e a rotina da nossa casa, né? Em algum momento, né, 2 filhos, a gente se pegou na rotina de trabalho, na rotina do dia a dia, e as seduções tecnológicas, especialmente do que acontece no sistema celular, né? Todos os aplicativos e tal. Em algum momento a gente conversando, a gente se deu conta que a gente, mesmo não trabalhando, a gente estava de alguma forma trabalhando, né? Ou seja, celular na mão, WhatsApp, ou isso não era WhatsApp, era uma boa desculpa que estava vendo algum tipo de notícia, ou rolando página de TikTok, Instagram, etc. E a gente fez um combinado. E o combinado que a gente fez não foi motivado pela gente, isso foi uma coisa legal, foi motivado a pedido das crianças, que falavam assim, mas vocês estão sempre trabalhando, vocês estão sempre no celular, né? E começaram a realmente falar sobre isso, e a gente se olhou e falou assim, cara, eles têm razão. Quanto tempo a gente está em casa, que a gente está em casa, mas não está em casa? E a gente fez um combinado, a gente comprou uma caixinha de acrílico, que fica do lado da porta, e o nosso combinado é, chega em casa, celular no mudo, caixinha de acrílico. Nós temos uma caixinha em casa de madeira, só que ninguém põe. E a gente realmente, no começo, foi muito mais difícil que agora. Agora continua sendo, tá? Porque não é óbvio. E então a gente, às vezes, até fica um pouco mais embaixo do prédio antes de subir para casa. Demora mais para chegar. Demora um pouco mais chegar, não vou mentir. Mas quando a gente chega... A gente chega. A gente chega. E por mais que, teoricamente, a gente enrola um pouco antes de subir, né? Ou enrola uma forma de falar, a gente está nas plataformas e qualquer coisa, a gente percebeu que para as crianças... Fez toda a diferença. Toda a diferença. E na dinâmica familiar, né? Então, eu acho que, assim, dentro do tema que a gente se propôs a falar, eu acho que tem muitos questionamentos, né? Qual o propósito da família, o que a gente faz com esse tempo, o que é estar presente, mas não estar presente, como seria ou como poderia ser, né? O que é uma conexão verdadeira, o que é uma conexão falsa. Acho que esse é um grande desafio do dia a dia. Eu vou te dar um exemplo meu agora, de uma coisa que eu fiz também bem recente, e que, diferente de você, eu tenho filhos mais velhos, né? Não basta tirar o meu celular, né? Tem que tirar o deles. Ah, ainda tem isso. E o meu filho mais novo, ele Isso já não é tem fácil. 14, ele tá numa escola nova, fazendo novas amizades, e ainda se integrando, porque ele teve problema de joelho, não pode jogar bola, então ele tá ainda nesse momento de integração. E aí eu fiz uma proposta para ele, eu falei, Bruno,
para a gente ter um traquejo maior para se envolver com pessoas que são novas no nosso meio, se a gente treinar em casa é muito mais fácil. Então vou te propor o seguinte, nós vamos almoçar na casa da vovó e nós não vamos mais levar o celular. A gente mora no mesmo prédio, o nosso celular fica em casa. Eu não vou levar o meu, você não leva o seu. Combinado? Ele, mas o que isso vai mudar nas minhas relações na escola? Eu falei, tudo, porque você aprende em casa uma coisa que você vai levar para a escola. E aí eu quero que você viva esse almoço conversando, participando, porque o habitual dele era chegar lá Presente, e né? ir para o celular. Tá presente. Né? Presente. E foi maravilhoso. Ele é super mais quietinho, introspectivo. Ele falou a tarde inteirinha, não foi? Foi isso Foi mesmo. incrível. E à noite eu falei assim, você não achou que foi legal? Ele falou, foi muito bom. Agora, vocês começaram colocando isso como um vício. E né? Não dá para negar. Mas eu acho que além de vício, é uma muleta também. E aí quando você fala em muleta, uma fuga, muletas sempre existiram. Por exemplo, quando eu tinha a idade do Pedro, um pouco mais velho, a muleta era o cigarro. O papo estava chato, você ia para a varanda, acendia um cigarro. Quando você chegava numa festa, você não conhecia ninguém, você acendia um cigarrinho. Então existiam outras muletas, né? Mas muletas sociais sempre vão haver. É que a muleta digital é muito pesada, né? Porque ela envolve de um jeito Porque que ela está em toda parte, todas as idades, é da vovó até o de 6 aninhos. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos na minha percepção, mas eu não vivi essa época. Eu acho que a muleta, mesmo que seja uma muleta, e muleta é ruim, né? Porque tira a gente do momento presente. Mas a muleta do cigarro, pelo menos, você tem olho a olho, né? Tipo, de alguma forma você consegue dar um trago e falar. Você está ali, você não está fugindo com cigarro, assim, às vezes na varanda, mas numa festa não conhece ninguém, você está ali, mas você está vendo? Está olhando, você tem pelo social. menos você está percebendo o ambiente que você está inserido. O digital é muito pior. Muito pior. É muito pior, porque é um vício e é uma muleta e tira você e do te espaço. captura. Tira. Porque, por exemplo, você está numa reunião, vamos esquecer uma reunião de família, uma reunião da empresa. Putz, o assunto não está te interessando. Você pega o celularzinho aqui, dá aquela filadinha. Quando você vê, você está em Nárnia. Tem outro lugar. Está em Nárnia e a reunião está rolando. Isso era inviável no tempo da muleta física, né? Porque o cara podia folhear um caderno, olhar umas anotações, mas ele não conseguia ficar naquilo muito tempo. O celular não, o cara está aqui olhando para baixo e a reunião está rolando. Sabe que uma das coisas que eu preparei para a gente falar exatamente sobre isso, estava lendo uma pesquisa sobre, comprovadamente, o quanto o celular possivelmente rouba uma atenção de uma pessoa. Enfim, tem todos os índices de pesquisas diferentes, mas o que mais me chamou a atenção foi um trecho da pesquisa que fala: imagina que você está numa reunião, o celular está no mudo, está no modo silencioso total, de cabeça para baixo em cima da mesa. Ou seja, não tem razão de ser. Não tem razão de ser, ele está ali. Mas você está tenso. Mas só dele estar ali não. Nossa, o meu está aqui, mas é porque estava no meu bolso furado. Mas olha o dado, só dele estar ali do lado, mesmo no modo silencioso, de cabeça para baixo, por pesquisa, não foi eu que falei, não. Está roubando 30% da atenção de uma pessoa. 30%. 30%? Imagina de cabeça para cima. Mas como é que medem isso, Marcela? Aquelas Enfim, estatísticas. Bom, é uma pesquisa que fala de todos os índices, quanto provavelmente a pessoa fica olhando, ou tocando, ou até virando a gente para ver a hora. Eu acredito. Então, assim, você imagina que o quanto hoje em dia a gente está, mas não está. Eu acho que é também importante fazer um parêntese assim. Eu não acho que o problema é a tecnologia. Não. É que nem culpar a arma pelo assassino. Eu acho que parte do problema, dando um passinho antes, é a forma como a gente usa. Que parte do problema, que acho que ainda vem um pouquinho antes, é a gente não querer interagir com certas frustrações e usar o celular em excesso para tampar essa frustração e aí tira a gente do momento presente. Assim, ou seja, é muleta mesmo. Muleta mesmo. Isso é desconfortável para mim, isso é frustrante para mim, eu não conheço muito essa pessoa, isso me incomoda. Quer saber? Fácil fugir. Hoje em dia é muito fácil. Entre aspas, você não está mais sozinho. Né? E aí eu acho, né, pegando o que a Ju falou antes, eu acho que a gente perde ou a gente está perdendo, né, em maior ou menor escala, dependendo de como cada família consegue se interagir, uma parte muito importante da nossa trajetória, né? Dentro do que eu acredito, dentro da sabedoria da Cabala, e eu acredito muito que a família que a gente nasce, né, tem uma razão de ser, né? Tem um propósito, né? Uma correção a ser feita ou algo assim. E
se eu estou naquela família, ou meus filhos estão comigo, ou eu estou na família, e eu não estou presente, por tecnologia que seja, o quanto eu estou desperdiçando uma oportunidade de fazer uma parte do meu propósito de vida. Então, assim, eu acho que um primeiro nível funciona como muleta, mas indo ainda um pouco mais profundo, assim, poxa, será que a gente não perde a oportunidade de propósito de vida mesmo? Porque se a família tem um propósito, e acho que ela tem um propósito gigantesco dentro da nossa Evolução. evolução, da nossa criação, dentro da nossa, até de como a gente acaba sendo moldado e interagindo no futuro, se hoje eu estou ou se hoje cada vez mais menos pessoas têm essa interação familiar que existia melhor e mais profundo antes, por N motivos diferentes, será que não falta um pedaço grande do propósito da criação do ser? E aí, assim, é só como uma pergunta, eu não sei a resposta do que eu vou perguntar agora. Será que talvez isso não seja um dos motivos, é só um pensamento, Reflexão. pelo qual talvez hoje em dia não tenha uma grande pandemia de saúde mental e emocional? Com Isso toda eu acho que sem certeza. sombra de dúvida. Até porque eu acho que essas redes sociais dão uma falsa sensação para as pessoas, e principalmente para os jovens, de que elas estão acompanhadas. Mas É. elas estão É a extremamente solidão solitárias. digital, né? Elas estão extremamente solitárias ali. Mas achando que estão cercadas de pessoas, e não estão, E né? nessa linha, Ju, reforçando um pouco o que você está falando, nós perdemos o direito de voz. Porque hoje você conversar com uma pessoa é a última instância. Se você puder mandar um WhatsApp, mandar um áudio para ela, tal, mas pegar o telefone, usar celular para falar, o que a gente faz? A gente manda um zap e fala, posso te ligar? Tem que pedir permissão. Eu queria que voltasse a ser o tijolão, lembra do Aí tijolão? você imagina, Aí era bom, era só para ligação. aí você tem uma família distante, que antigamente o que você fazia? Se um parente que mora a 500 Você quilômetros da sua casa, ligava. você ligava, tinha carta, você Escrevia trocava a carta. carta. Hoje você manda um WhatsApp, pô, e acha que isso está conectando. Não Então, está. duas coisas Não interessantes tá. sobre isso. Uma vez estava indo para Angra e peguei, estava de carro, pegando aquela estrada Via Cunha. Tá. E Estrada da Morte, aquela. Ah, Estreitíssima, né? linda. É linda, é linda, linda. Enfim, lá num pedaço, lá em cima, tem um cafezinho, super bonito. E eles têm tipo um museu do telefone. Tipo assim, não vários sabia. aparelhos, né? E meus filhos foram olhando aquilo, né? Sabe, aquele que girava ainda, né? Começa a apertar. Eu falei, não, Não é de apertar, não. não é de apertar, não. Aí tinha os tijolões. Falou, mas cadê a tela? Porque a tela era só o número, só né? o Só pra você ver o número, número, né? Assim, enfim, o quanto antigamente o celular era para ligação. E já era uma super E evolução, já era uma superevolução, né? né? E hoje, na verdade, é para ver, né? Então, assim, Pois é, mas o ponto é que mudou o comportamento social. social. A gente não quer falar mais, a gente tem timidez para falar. Mas acho que eu acho que eu não acho que é só de uma geração, porque, por exemplo, quando meus filhos eram menores, eu sou carioca, meus pais moram no Rio. E meus pais, eles ligavam muito por Skype, FaceTime. Skype não existe mais, né? Mas existia, FaceTime, né? o FaceTime da época. FaceTime, qualquer coisa, né? WhatsApp não tinha ainda vídeos. Eu tinha, não lembro, mas alguma coisa assim, né? De vídeo, ligação de vídeo. E aí, pelo vídeo, viam as crianças pequenininhas. E, de alguma forma, para eles, não era 100% não tinha um preenchimento 100%, mas tinha lá a sua 50. carga de preenchimento. Não vou aqui ficar falando de igual, tinha uma carga de Isso cria um preenchimento. certo comodismo também, né? E aí eles faziam mais, entre aspas, corpo mole de vir Pra para São vir. Paulo. É E aí chegou uma hora, inevitável. é inevitável. E aí chegou uma hora que eu falei para meus pais, a gente não faz mais ligação de vídeo, querem vir as crianças, vêm para São Paulo. E eles passaram a vir mais para São Paulo. Ou seja, até o quanto a gente não se afasta das pessoas pelo comodismo tecnológico e deixa de viver experiências profundérrimas e de aprendizados e de evolução de um monte de coisa pela muleta da própria tecnologia, que veio para auxiliar a gente em muitas coisas, mas que talvez não, acho que certeza. Talvez a gente não esteja usando da melhor forma e esteja Com perdendo uma certeza. oportunidade de propósito, de correção incrível. Então, deixa eu pegar um gancho desse ponto do Marcelo, que é o seguinte: nós estamos falando aqui do efeito digital nas famílias, mas antes da gente ter uma família, a gente tem que se aproximar de pessoas, tem que paquerar, tem que namorar. Conquistar, né? Pô, o relacionamento
assim, face to face, ao vivo, tá ficando uma raridade. O pessoal prefere o atalho tipo Tinder para ir Não, direto ao posso te ponto falar, lá não na é nem frente. prefere, não existe hoje, pelo que eu Não, tinha as vejo. baladas, ainda tem balada por Mas aí, né? não, as pessoas não conhecem, mas elas conhecem no Tinder, depois vão Seu pra filho não balada. vai pra balada? Pô, ele conheceu a Júlia no Instagram. É isso, entendeu? Aí manda uma mensagem no Instagram, do Instagram vai pro WhatsApp, aí marca de se conhecer. Mas é o lugar do encontro. Aí Isso você eu acho pega uma pessoa de Se 40. ainda vai se conhecer depois, muito bem, mas tem gente Ah, que isso, fica é. nisso. E eu vou mais longe, tem gente que se vicia nesse tipo de relacionamento, que acaba não querendo um relacionamento real. Ou você casa, descasa com 40 anos, você tem que voltar para a pista. A A pista é pista, no onde Tinder. está a pista de um cara de 40 anos descasado Não, que não viveu esse mundo digital intenso eu e que ele até tem que acho, voltar para a eu até pista? acho que o cara de 40 tá fácil para ele. 50, vai, para complicar Não, um eu até pouco. acho que tá fácil. Acho que o problema tá do outro lado. É a mulher com 40 quando descasa. Para ela, eu sei, a sensação que eu tenho, pelo que eu ouço de alunos e alunas, é que o homem de 40 é o que eu ouço. E vai Né? pro Tinder e pega a mulherada de 30. É mais É. fácil para ele, exatamente. Aí misturamos digital com comportamento social abjeto, né? Mas é isso, gente. A dura realidade é que os caras de 50, 60 anos estão casando com mulher de 40 e o 40 vice-versa, está sendo generoso, é 30. 35, e o Não, vice-versa mas não vale. assim, apesar de eu não achar, obviamente, que a idade seja um problema, acho que não é isso, mas Também eu acho que o grande desafio, né, e assim, de volta para essas conexões verdadeiras ou não, para mim, o que substitui isso aqui? nada. Nada. Tipo, Nada. olho no olho, Absolutamente né? nada. O que substitui a interação, né? Você sentir outra pessoa de alguma maneira, né? Vibrar aquela vibração ali de alguma coisa. O mundo online, eu acho que ele é incrível, trouxe muitos benefícios e um monte de coisa pra gente, para muitas coisas, mas eu não sei se é porque ainda estamos num certo começo, já não sei se é tão começo assim de muitas tecnologias, mas eu acho que a gente está errando e está perdendo a mão e está perdendo dentro do âmbito relacionamentos uma parte importante, porque eu não vejo como uma pessoa que se isola de alguma maneira, porque assim, se eu interajo com uma pessoa, Você constrói um vínculo, né? não só a construção de um Conhece a vínculo, você pessoa. conhece, eu entendo, né, a outra pessoa, ela também toca botãozinhos em mim que me irritam, que me Mas são incomodam importantes. e que são importantes até para eu me conhecer, até para eu evoluir. Se eu não tenho mais essa troca e por isso eu fujo daquilo que me irrita e me incomoda ou me traz um desconforto e eu fico na minha zona lá de conforto, não quero conhecer, porque agora todo mundo pensa igual a mim, que é um pouco, né, do fake mundo digital, só vê aquilo que gosta, só ouve aquilo que gosta, então todo mundo pensa igual a mim. Mas e a relação? Né? Então, assim, acho que a relação ela traz ainda uma carga que não é só a parte também positiva, é a parte dos cutucões, dos desconfortos Fica que a gente superficial, recebe né? para evoluir. Fica superficial, porque a base de qualquer relacionamento é intimidade. Não existe intimidade sem contato presencial. Não vejo como possa existir. Mas, gente, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o digital, ele meio que reconfigurou o relacionamento. Relacionamento hoje, entre homem e mulher, é basicamente você partir para o Tinder, para o sexo casual. Depois, você continua convivendo com a pessoa, vai jantar de vez em quando e tal. Chegou tem na hora pessoas de que ter namoram, filho, casa casam. para ter filho. Mas não teve esse meio entre conhecer e casar para ter filho da convivência mais profunda, entendeu? Ah, será? Eu tenho um filho de Ah. 17 anos que namora, a gente namora É, super mas presencial. Posso falar? O Pedro, Ultra o Pedro é uma presencial. baita exceção. Ah, né? eu não sei, eu acho que depois que você conhece a pessoa e conecta, você quer estar junto. A Sim. questão é chegar nisso. Mas aí eu vou fazer um parênteses que eu acho que é importante do que você falou. Você tem 10 porque- relacionamentos casuais para chegar num de fato. Não, mas tudo Tudo bem. bem, a mas- gente também tinha. Não. Não, Tinha talvez- medo. Hoje os caras. A vida tá fácil demais nesse Não, eu acho que sentido, hoje a pessoa entendeu? tem 30 relacionamentos casuais, É chegar isso. no... Eu não acho na assim, minha mas época eu tinha acho ao 15, nessa contrário. época menos, eu acho. Mas eu, mesmo. diferente de você, eu Por não minha acho que época tá era duro. fácil. Tinha que ralar, Marcelo. Eu não acho que tá fácil demais, eu acho que tá difícil demais. É tão É. difícil, você tão não tem oportunidade de conhecer a pessoa que você demora para conectar com alguém. Não, e eu acho que isso leva para um outro desafio, porque eu acho que muitas pessoas têm tanta essa dificuldade e tal, que na hora que se encontra, ou que dá um match, o que seja, vira um relacionamento quase que individualista, ou seja, só as duas pessoas envolvidas Perfeito, Marcelo. e tipo, no mundo delas.
Só que assim, São dois planetas que estão ali, mas mas não se juntaram, né? e se juntassem 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 planetas diferentes, acho que ia ser mais divertido, né? Então, assim, a interação, olho no olho, sorriso, gargalhada, perrengue, brigas, né? Acho que isso tá em escassez. Isso a gente precisaria se questionar. Mas você acha que quando as pessoas começam a se relacionar, isso tudo não vem? Relacionar, assim, um Eu acho que tem namoro. pessoas que se bastam e elas ficam só no mundo delas, as Eu duas, acho que o dentro digital de torna a casa. gente muito egoísta, Ju. Muito egoísta. Cada um vive aquilo que gosta. Se o cara não gosta do que você gosta, você entra no seu mundinho e vai curtir o que você gosta. E ele fica no mundinho dele curtindo. Esse é o padrão. Eu acho que nós três aqui já não somos mais, eu, claro, mas vocês dois também não são mais a geração contemporânea. É uma, duas para trás. Mudou muito. Hoje você pega, mesmo o Pedro e a Júlia, eles gostam e querem ter o espaço pessoal Podia deles. ter trazido o Pedro aqui perguntando para ele. Porque o Pedro também foge pro celular dele para ver lá um Não, jogo. foge pra ver um joguinho, mas eu falo, o relacionamento dele é um relacionamento Coitado do Pedro. inteiro. Pedro, desculpa, hein? É um relacionamento inteiro. Vovô te ama. Vovô te Não, ama. mas você tá falando errado. O relacionamento dele, ele fala com ela, ele não fica mandando WhatsApp, ele fala com ela o tempo todo no telefone, ele se vê em todas as oportunidades, ele tá sempre na casa dela com a família, na casa da isso é avó, na legal. casa da tia, ela tá sempre na nossa casa Mas com a nossa família. Então, eu não acho existe o que seja envolvimento de regra várias isso, hein? pessoas. Não- O namoro não dele acho. é exatamente como era o meu. Mas maravilha, que bom. Não mas- sei, então eu Não tô em sei ponto de se fala, não todos posso são falar porque eu não assim, sei, não tenho mas filho assim ainda. A então não sei. primeira experiência que eu tenho com meu filho nessa geração é que uma vez que isso vira namoro, existe uma relação Mas assim, normal. eu era até 2 anos atrás, eu era sócio de uma empresa de serviço, tínhamos, sei lá, 180 funcionários, 80% sub-30, sub-25, gente jovem realmente. A solidão digital era presente o tempo todo. Você ia almoçar com essa turma, pô, tinha aquele papinho de 30 segundos ali sobre o jogo de futebol e tal. Aí cada um pegava o seu celular e fica aquele silêncio Eu digital acho na que as mesa. pessoas estão querendo. Festa de Natal da empresa, os caras não socializam, eles ficam no celular. A banda está tocando, o bar está aberto e o povo no celular, gente. Eu acho que o que acontece é que as pessoas, por estarem muito distraídas nisso, estão achando que isso é suficiente. E não querem mais, às vezes, ter relacionamentos que exijam compromisso. Que exija que você vá na casa dos pais, da avó, entendeu? E aí a coisa fica nessa superficialidade. Não à toa você vê muito menos famílias se formando, muito menos pessoas querendo se comprometer de fato, muito menos gente querendo casar, ficar junto, Tipo ter assim, filho, o sei lá. Marcelo adora escalar. Aí ele casou com a Dana, que, digamos, odeia escalar. Mas ela, quer dizer, na sua geração e na minha, a gente ficava interessado em saber por que o Marcelo gostava de escalar e o Marcelo saber por que a Dana gosta de cantar, exemplo. Tá? Hoje o cara não tem saco para isso. Não sei. Não, escalar não é minha praia, tá? Não, você Não, tá, tu respeita, você Eu gosta. só acho que assim, vou fazer uma pausa assim, porque eu acho que Sei. eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as generalizações. Eu não tenho certeza disso. Eu acho que para tudo tem de tudo. Tá? Eu acho que tem relacionamentos que são profundos e relacionamentos que são menos profundos. A minha questão é que o quanto a gente perde de oportunidades de evolução, e aí eu, Marcelo, acredito que a gente não vê essa vida a passeio, né? E que o ser humano consegue, e acho que é para isso mesmo que existe a possibilidade das interações, consegue tirar o pior e o melhor de cada outro ser humano, né? As interações, e o quanto a gente deixa de reconhecer tanto o nosso melhor e tanto o nosso pior por esses relacionamentos que são superficiais, que são os relacionamentos fakes, porque se eu entendo, e de novo, é minha visão e o que o Marcelo acredita da vida. Se eu acredito que a gente é um grande quebra-cabeça, né, e que cada pessoa ela é um ser, Cada pecinha é é uma pecinha essencial. Né? essencial, se tem uma pecinha que não encaixa, ou seja, eu não vou conseguir controlar a pecinha de ninguém, mas eu posso cuidar da minha pecinha para ela encaixar e para ela ser um agente facilitador de outras peças se encaixarem. Então, para isso, eu acho que é importante para essa peça se moldar da melhor maneira para encaixar no lugar certo, já que o relacionamento tira o melhor e o pior do Marcelo, eu preciso me relacionar mais, né? E para isso você tem que estar atento.
E para isso tem que estar presente, né? É isso. Eu vou dar até um exemplo meu. Eu acho que esse ano eu tive muito aprendizado, assim. Acho que os filhos são uma escola, né? Ah, A- poxa. das maiores escolas que a Nossa. gente tem. E eu tive um filho esse ano que passou por 4 cirurgias. Foi um ano muito difícil para ele. E, obviamente, que ele sofreu e eu sofri Junto. junto. E foram muitas coisas ao mesmo tempo. E eu fui sempre dividindo com ele que, filho, eu vou falar a verdade para você, a gente está aqui para aprender. Então, você está tendo um ano de aprendizado. Vamos olhar para isso, ver o que você tem para aprender com isso e tirar proveito disso. Porque não é que você é um coitado. Você está passando por isso, seu outro amigo está passando pela separação dos pais, o outro amigo está repetindo de ano e cada um está no seu aprendizado. E quando esse aprendizado acabar, virá outro. Eu fui fazer o exercício de olhar para o meu aprendizado, porque se eu também estou sentindo, óbvio, a gente sente tudo dos filhos, mas tem aprendizado para a gente na história, né? E eu acho que o meu aprendizado era, primeiro, entender que as dores deles não são minhas, apesar de eu também senti-las, né? É a vida deles que está acontecendo ali. E que eu não posso sequer pensar em desejar que aquilo acabe. Que aquele sofrimento ou aquela passagem acabe o mais rápido. Sabe quando você vai rezar, Deus, por favor, chega, faça com que isso se resolva rápido. Eu não posso, porque é tipo eu estar tirando dele a oportunidade de aprender, de virar um ser humano melhor. É tipo eu tirar da escola, entendeu? E aí eu tô tentando me remodelar nesse sentido, até naquilo que eu desejo para os meus filhos, porque é normal da gente querer que qualquer sofrimento deles Proteção, né? acabe. Isso se a gente não for lá e acabar com aquilo, né? Mas isso não tem a ver com o digital, é a proteção dos pais que Tem, sempre porque se eu aconteceu. estiver 100% imersa no meu celular, eu não vou perceber o que está Ah, sim, acontecendo com entendi, ele, entendi. entendeu? E aí eu estaria tirando dele uma grande oportunidade, eu perdendo uma grande oportunidade de aprender com isso e estaria tirando de mim e dele a chance de eu estar orientando ele a olhar para isso de uma outra forma. E aprendendo junto, né? E aprendendo junto. Até para pedir a gente tem que refletir, né? E para refletir a gente precisa tempo, precisa sair do celular, eu concordo. Mas realmente ter coragem de pedir, numa oração, pedir a Deus, enfim, pedir para o universo o que você quiser, para atenuar uma dificuldade de alguém que você ama, É normal, mas é deveria errado ser assim, mas a gente não consegue não pedir. que a pessoa passe por isso da melhor forma para ela. Essa é a forma Essa correta, é a mas forma. Se é a gente duro, hein? puder, a gente faz alguma coisa para interferir e aquilo passar. Só que eu tô tirando daquela pessoa? É Então, verdade. acho que quando a gente fala assim, né, então as famílias modernas, né, nesse mundo conexão ou desconexão, e assim, ouvindo você, estava aqui brisando um pouquinho, pensando, mas eu acho que, a gente já falou sobre isso, acho que não é justo culpar a tecnologia, né, mas eu acho que seria muito interessante, com um pensamento que eu estou tendo agora, até para mim, um convite para mim mesmo, que é toda vez que eu busco o celular como um refúgio, de que eu estou fugindo? Ou seja, Se perguntar. você pergunta, tipo, o que eu estou querendo tampar nesse momento, que essa interação possivelmente vai ser desconfortável para mim e que o mundo do fazer nada, entre aspas, no celular, pode me dar o conforto naquele momento que eu estou buscando que Você a não acha interação que a não dê. atividade digital provoca preguiça física? Você foge de fazer alguma coisa fisicamente, por exemplo, interagir com as pessoas no almoço de família, porque é mais fácil Se eu fugir acho, para o se eu acho, celular. não, comprovadamente, e eu não vou saber agora os dados certos, mas comprovadamente a pessoa que fica em excesso de tela, o tamanho do cérebro diminui. Ah, Gente, as certamente. pessoas não conseguem mais chegar num estacionamento, descer de um carro e subir um elevador sem estar no celular. Elas não conseguem fazer essa caminhada de 1 minuto sem estar entretida no O aparelho. elevador, você está descendo O 10 elevador. andares, elevador cheio, Todas as pessoas no celular. não é 100%, mas 90%. 90%. E muitas vezes eu mesmo, enfim, a gente não pode se Então, excluir disso, mas né? eu acho que voltando para a família, que eu acho Que é o nosso tema. mais do que o tema, assim, acho que a família, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver bastante tempo com a minha família, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas a família, ou a convivência familiar, porque assim, no trabalho, também cada um tem seus problemas, cada um tem suas coisas, talvez você não tenha um relacionamento tão profundo com a pessoa, e é uma pena, tá? Mas eu acho que o relacionamento familiar
não é só questão de pena, é uma falta que vai fazer no seu propósito e de como você vai levar a vida. Eu acho que é um pouco mais grave, né? Assim, É, a perda do contato com o vovô e com a vovó, e das com o papai e com a oportunidades mamãe, daquilo, entre né? irmãos, né? Na brincadeira de jogo de tabuleiro, sorrindo, fazendo, brincando, gargalhando, agindo malandramente, falar, você está me roubando, até como uma forma de entender traços e aprendizados, né? Que vem através dessa interação física, você não fica lá, é joguinho. Então, eu acho que a família, ela precisaria exercer um papel, e ela acho que potencialmente ela exerce esse papel, mas acho que não tão praticamente para muitos lugares, que é eu preciso estar mais presente, fazendo isso acontecer. E não tem muita mágica, né? Então, eu acho Você tem, vou te falar do lugar que você ainda vai chegar quando seus filhos interagirem com esses aparelhos. A gente tem que conseguir criar ilhas de respiro disso. Então, por exemplo, eu janto com os meus filhos todos os dias. A gente senta na mesa, janta juntos e nesse momento o celular é Toma proibido. café. A gente tem almoços de família no final de semana que o celular não é proibido, mas eu comecei a fazer como sugerido deles não levarem. E eles acabam gostando daquela presença, né? O meu filho mais velho sempre falou que ia estudar, fazer faculdade fora. No fim, ele decidiu não ir e ele fala: eu não quero abrir mão desse contexto familiar, eu não quero perder 4 anos sem essa convivência. Mas para ele ter essa consciência, ele tem que experimentar isso, né? Se a gente não cria esses momentos, eles não se criam então, sozinhos. e aí, na minha opinião, vai uma crítica para os adultos da relação. Porque eles nasceram digital. Exemplo, né? Tipo, acho que 2 semanas atrás, uma coisa assim, tive um jantar na casa da minha tia aqui em São Paulo, né? E aí tava lá, todos famílias, primos, né? Pegando os meus filhos, os primos deles, tinha um monte de criança, tinha um monte de adulto, beleza, família toda. E aí as crianças comem mais rápido, saem da mesa, vão brincar e tal, mas dá 5 minutos de brincadeira, lá vem o primeiro, né? O primeiro dos primos lá. Ah, tô entediado, me dá o celular. Ah, tô entediado, posso ligar a televisão? Ah, tá chato, vambora. E o combinado que eu sugeri no grupo familiar, eu falei, olha, gente, dá pra gente combinar que a gente não vai dar o celular para as crianças e vai incentivar eles a só brincarem entre eles, porque também não adianta todos os pais Primos, darem e né? você... Não então resolve. tem que ser um combinado, tem que ser assim, uma regra conjunta, senão vai dar ruim, né? Mas quando você está com as crianças no colégio, você teria que combinar com todos os Então, pais, né? por isso que eu falo, a família tem essa oportunidade. E a gente fez, e às vezes a criança reclama, porque às vezes, o primo isso, primo aquilo, coisa boba. Mas se você banca, não tem celular, vai lá e se vira, dá 3 minutos, estão brincando de volta. Aí a minha crítica que eu falei que é para os pais é, se os pais não aguentam 3 minutos de frustração, porque o filho está frustrado, por eu não querer ficar frustrado, eu dou o celular pro meu filho. O que no fim é um ato de egoísmo. Total, porque eu não estou permitindo ele viver a frustração dele, né? Não, você não quer viver a sua, de Eu não vê-lo quero viver a assim. minha, e aí não deixo ele viver a dele. Exato. E aí É uma cadeia de erro. uma cadeia de erro, e a gente paga caro por isso. Hoje, como sociedade, vai custar mais caro ali na frente. E aí, enfim, aí vem as irresponsabilidades, né? Que às vezes eu escuto. Né, a gente fala de crises emocionais e tal. A culpa é do trabalho, a culpa... Mas calma, vamos olhar direitinho. Será que mesmo é culpa do trabalho? Agora, Marcelo, eu acho que também não é justo a gente jogar a culpa toda no digital, né? Não, Porque não as é. famílias, as A famílias culpa é nucleares da gente nesse não, uso, as não? famílias se reconfiguraram. As pessoas casam mais tarde, pessoas descasadas voltam para a Então, mas família, deixa eu te interromper um segundinho. tem segundo casamento, terceiro casamento, Porque tem um as monte famílias se de... reconfiguraram, mas o propósito para que serve a família não Continua mudou. igual. E eu acho que o que falta hoje é a gente reconhecer ou reentender o propósito familiar no meio dessa bagunça toda. Porque se você não tem propósito, aquilo deixa de ser prioridade. E se não é prioridade, a gente se perde no meio Não, do eu acho que você caminho. tem toda a razão, mas vamos imaginar um caso extremo, que já não é tão exceção assim. Famílias que decidem a esposa morar num prédio e o marido no outro. Às vezes no mesmo prédio, mas em andares diferentes. E se encontram no fim de semana. Geralmente, quando os filhos já cresceram, tá, vamos, cada um vive num canto. Tem gente que está em cidade diferente. Pô, como é que você, nessa configuração, você tem uma convivência enriquecedora?
Se você, quando entendeu? encontrar, estiver 100% presente, talvez seja mais enriquecedor que morar na Talvez, mesma pode casa com o ser, celular o mas tempo não todo. sei, viu, Ju? Acho difícil. Então, o cara que se descasou aos 60 anos e casa com uma menina de 35, pô, tem um abismo entre os dois. Tem filho no meio. Aí ele tem um filho de 25 com a primeira mulher e um de 5 com a segunda. Gente, essas coisas que são quase que o padrão, você olha a sua volta, tá cheio de situação assim. É complicado de gerenciar, hein? Não, mas tem de tudo ao redor. Acho que tem de tudo. Acho que Eu estou querendo te dizer, até 20, 30 anos atrás, você tinha uma família que tinha um padrão universal. Casou, então, claro, mas tinha gente que separava, mas todo mundo ficava focado em educar filho, suportar um relacionamento que às vezes era com fricções e tal, e tentar levar o barco até o porto. Hoje a gente abre mão, a gente não, né? Mas o mundo em geral abre mão com muita facilidade dos relacionamentos, porque não tem compromisso. É como você falou, cada um é um universo em si. Então, meu universo encostou no teu. Tá difícil, tá dando um desgaste? Tchau, fui. Ou, melhor das hipóteses, vou morar no apartamento do não, lado. não, tudo bem, eu até entendo assim, mas eu até acho que quebrar um pouco aquele padrão que era meio caixinha, né? Também tem muitas coisas saudáveis Como em tudo, relação. né? É porque também o padrão, né? Às vezes a pessoa também vai no piloto automático e tem que seguir isso porque meu avô, porque minha mãe, porque meu pai, porque E não é o que ele e quer. talvez não queira, não seja. Então, eu nem acho que é por questão de padrão, apesar de entender que quando existe um padrão, existe uma influência maior para você seguir o mesmo Padrão. padrão. Né? Seguir, né? Eu sou mais um boi no meio de uma boiada. Até outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e se olhar para todos os meus amigos, todos não, mas quase todos os meus amigos, casados com 2 filhos. E por que casado e 2 filhos? Né? Tipo, alguém questionou se queria casar ou não? E dos meus amigos, pelo menos da minha geração, ninguém questionou. Isso era coisa óbvia para fazer. Alguém questionou se queria ter filho ou não? Ninguém questionou. Tem que ter 2 filhos. Então, assim, ou seja, existe uma parte do padrão que também é um pouco assustador, né? Ou seja, que entra um Tem pouco. que. Tem que, né? E sai um pouco e entra um pouco no piloto Aí automático. entra a economia no É, cenário, questão de entra várias emprego, tem coisas. um monte de coisa, Entra né? várias coisas, né? Mas Pressão financeira, é o mundo mudando, e aí insegurança do mundo, né? Então quero casar isso no. tudo. Tem várias variáveis. Mas eu acho que é o que eu, Marcelo, acredito. Eu acho que, primeiro, conhecimento liberta. Né? Por exemplo, quando eu dou meus cursos, eu não sou a pessoa, até porque eu não acredito nisso, e falo assim, faz assim, assim, assim. Eu falo, entende como funciona e faz a escolha do que você quer fazer. Então, eu acho que hoje não tem um papo profundo, e eu estou generalizando, tá? Obviamente não é todo mundo, sobre o propósito da família. E eu volto de novo para o início que eu estava falando. Então, assim, as famílias se reconfiguraram. O mundo é completamente outro. Tem o digital que balançou o mundo e ainda balança com as suas... Mas Você não nasceu aquele núcleo à O meu toa. ponto, Marcela, talvez eu não tenha me colocado direito. A superficialidade do relacionamento está desconfigurando uma relação que podia ser mais profunda. E quando você olha o efeito disso na sociedade, você vai para dentro de uma empresa, vamos pegar 3 gerações. A minha geração, o cara ficava eu fiquei 20 anos na IBM. Hoje, E putz, saiu novo, hein? isso aí novo. Teve um amigo meu que ficou lá até se aposentar. Hoje o cara fica 2 anos numa empresa. E é o depois ciclo, ele né? 4 anos, 5 e anos. depois ele começa a ficar inquieto. Em 2 anos, dependendo do tipo de negócio que você está envolvido, você não aprendeu nada. Você está começando a ficar à vontade. O cara não chega a maturar, ele quer mudar, e mudar, e mudar. E às vezes não muda nem de empresa, só ele quer mudar de função, quer mudar de carreira. Isso eu acho que é um efeito que vem da família, que a gente começa a ser superficial no relacionamento familiar e depois essa superficialidade. Você definiu perfeitamente. São universos egoístas que se encostam de vez em quando, mas que têm dificuldade para se acoplar, porque no acoplamento você tem grandes No dificuldades. acoplamento, você tem que se ocupar do Você tem outro. que se ocupar do outro, você tem que enfrentar o desgaste, as dificuldades. E hoje é tão mais fácil ser superficial. O mundo te Com compensa, certeza. te dá balinhas digitais o tempo Com todo, certeza. entendeu? Mas eu acho que até que eu entendi muito bem o que você falou. Né? Só que isso se expressou muito bem. Só que o meu questionamento é que eu acho que
para a gente conseguir melhorar isso tudo, eu acho que falta um debate mais profundo Estou de O acordo. sobre o propósito da propósito. família. Totalmente de Né? acordo. Porque se você não entende o propósito, você não vê significado. Então, para que eu vou fazer? Que aqui foi um papo que a gente gravou da outra vez no podcast, né? Que eu falei assim, tipo, então, qual é o propósito? Então, aqui, é tudo piloto automático? O que fazer? Né? Está relacionado ao tema que nós discutimos com você anteriormente, que é a questão da espiritualidade, né? Total. Porque se você vive um mundo excessivamente materialista, onde o objetivo é correr atrás do dinheiro para pagar os boletos o tempo todo, esperar o fim de semana, esperar sexta-feira, sextou. Pô, mas quer dizer, entre segunda e sexta teve um monte Perrengue. de vida. Não, eu só estou pagando incêndio, eu estou pagando conta e tal. Cara, não é isso. Não é isso. Perde o propósito. Porra, Tudo sempre isso é teve cenário, eu perrengue. sempre falo, tudo isso é cenário. Tudo isso é Cenário das cenário. oportunidades que você está tendo de Exatamente. crescer como ser E humano. você acha que nossos avós não tinham perrengue? Claro que Talvez tinha. tinham muito Tinham. mais. Claro Mas que eles tinha. viviam o perrengue. E hoje dá para fugir rapidão para o Rápido. celular Isso. e não passar pelo desconforto de ter que prestar atenção em alguma coisa, Se entendeu? você pegar fim de relacionamentos, tomou um pé na bunda de um grande amor, você rapidamente vai se distrair. Antes você tinha que maturar aquela dor, você não tinha o que fazer. Você não conseguia. Aqui é dopamina muito fácil, né? É entretenimento muito fácil. Você não tem um vive, escapismo na palma você da não mão. vive o sentimento. Não, se falar sobre relacionamento, no dia seguinte entra no Tinder e se resolve. Imagina uma Entre sala de aspas, aula né? de Vira uma universidade. distração. Uma sala de aula de universidade hoje. Eu não sei como é. Na nossa época, você podia ir para o fundão, se esconder um pouco do professor e tal, mas tinha jeito, tinha lá, o cara estava escrevendo coisa na pedra, você era perguntado, Na tinha que... pedra, hein? No tempo Na dele era na pedra. pedra. Mas ainda tem muita escola com lousa, viu? Lousa É sim, mas lousa não é branca. pedra. É a mesma coisa, né? Era verde, Ah, a minha é? era verde Era também, de lousa giz. verde. Giz. Agora, hoje, o Quadro cara, verde. ele abre o celular embaixo da carteira e a chatice da matemática, da geografia que rola lá na frente. Então, a fuga digital ficou molezinha. E aí, nós seres humanos, a água desce, não sobe, gente. Quando está fácil escorrer, a gente vai deixar escorrer. E o problema do digital é esse, ele torna o escapismo para você não enfrentar, se concentrar em alguma coisa, prestar atenção, entender algo, você foge para o celular. Foge pro celular. Mas eu acho que se... De novo, eu vou ficar batendo na mesma tecla porque é o que eu acredito, assim. Se não O entender propósito, o eu já propósito, concordei assim, contigo. porque eu acho que é mais profundo do que a gente entende, né? Tipo assim, cada família, vamos falar de alma, né? Então, cada família é composta de X almas, né? E essas X almas têm um propósito delas estarem juntas e unidas nessa vida. cada um vai ensinar e aprender dentro daquele contexto. E se não aprender agora, o que vai acontecer? Vai tudo de novo. Então Repete de imagina, ano. né, eu acredito em reencarnação, então Repete imagina, de ano. ter que repetir, imagina eu ter que voltar, outro dia eu li um Mas meme que fala meu- assim, só por preguiça de repetir essa pessoa de novo na minha vida, eu vou me esforçar para resolver. Já Marcelo, é bom. concordo 100% com o que você está falando, mas se você voltar à geração dos seus pais ou à geração dos seus avós, a questão de propósito era tão importante quanto é hoje. E também havia uma dificuldade muito grande de se falar em propósito na vida das pessoas. Isso não é uma novidade para a humanidade. Não, não é. A humanidade sempre esteve às voltas de viver por viver. Só que eu acho Viver para ganhar o dinheiro, gastar e morrer. Só que por conta da tecnologia, inclusive, você tem mais... A ladeira Não, inclinou. tudo bem, mas você tem mais acessibilidade também a informações de conseguir até encontrar ou descobrir ou até se aproximar do seu propósito ou do motivo, ou viver coisas bem melhores. Só que, Ou se afastar dele. então, né? só que aí vem a pergunta, como eu estou usando a tecnologia? Né? Eu Mal. estou usando ela ao meu favor ou estou usando ela contra a minha pessoa? E aí, obviamente, são as escolhas que uma pessoa faz na vida. O que é usar a tecnologia a nosso favor, pensando em termos de propósito de vida, em termos de desenvolvimento mental, espiritual? Como é eu que a acho gente... que tem tantos cursos, tantas palestras, tantos informativos, que inclusive você pode compartilhar com outras pessoas, Pois fazer é, junto, pois estudar é. junto. Eu acho que Até documentários maravilhosos. maravilhoso. muita coisa. Eu acho que ficou muito mais acessível para todo mundo. Antes essas coisas eram acessíveis para alguns. Hoje todo mundo consegue Isso acessar. une também.
Isso não pode ser. Pode Por exemplo, unir. eu assisto um podcast, que a Ju também gosta, uma vez por semana, que são podcasts de 1h30, por aí. Eu assisto com um caderninho, tomando nota junto com a Lígia, a gente para, discute um trechinho, ouve mais 10 minutinhos. Então, esse é um exemplo onde a tecnologia está unindo a gente. Sim, Não, também podia estar ouvindo isso com fone de ouvido, ouvindo no carro, Sozinho. tal, sozinho. podia. Mas a oportunidade está aí, é mais uma questão de escolha, viu, Marcelo? Eu acho que a humanidade está preguiçosa. Agora, mas tem uma coisa também, eu percebo nas pessoas. O fato de ter o estímulo muito rápido faz com que as pessoas estejam com dificuldade de assistir, mesmo um seriado de 40 minutos, ficou muito longo. Você não retém mais tão fácil. As pessoas, em geral, não estão conseguindo. Perde o fio da Que meada. não é nem perde. Não conecta. Ela tá torcendo para acabar para dar uma olhadinha. Você já reparou que cada episódio hoje tem um resuminho do episódio anterior? Isso é uma coisa Previously. recente. Não, Tem, desde Lost, que foi o primeiro que já tinha, existiu. mas que Lost era uma trama muito complexa, né? Mas depois do Lost, você ter esse resuminho de 30 segundos do episódio anterior é uma coisa de 5 anos para cá, me parece. Não Né? acho. Não, sempre Sempre teve. teve. Mas enfim, isso é um indicador de que as As pessoas pessoas não precisam do conseguem fio da reter a meada. atenção, porque eles estão acostumados com uma coisa tão rápida, que muda tão rápido, que um episódio de 45 minutos, seja um podcast, seja um filme, seja um seriado, é muito longo, a pessoa dorme. Eu vejo isso acontecer com o Ed, meu marido. Ah, o Rei deve ser adérrimo, né? Daço. Reide, um abraço. Ele não assiste, porque é muito longo. Ou se ele começou a assistir, não chegou até Ele não aqui. chegou até esse Aliás, ponto. você também não assiste. Ah, mas eu faço, né? Eu vou assistir o que eu fiz, eu já sei o que eu fiz. Eu gosto de assistir para avaliar, Pra se dar um auto-feedback. me dar um Auto-feedback. auto-feedback. Não, mas eu acho sim que o principal desafio dessa família nova, reconfigurada, com maior distância entre os núcleos da família, etarismo, uma série de fatores novos e mais a tecnologia, vai exigir que a gente se concentre mais naquilo que interessa. Não é porque na é vida. família que não tem que regar. É isso. Não, pelo Não tem que contrário. fazer esforço. Tem que regar todo dia. Nada é automático. Não, tem que regar todo dia. Eu falo para meus filhos, né? Normalmente sou eu que levo eles para a escola, mas nem todo dia eu levo eles para a escola. E aí eu botei uma regra em casa só. Vocês não saem de casa para ir para a escola, você me dá um beijo no Ah, de casa. nem na minha casa. Não, porque assim, a minha esposa não gosta de ser acordada, né? Então ela fala assim, não me acorda. Eu falo assim, cara, você é doida. Eu também não. Você é doida, você não vai sair de casa sem me dar um beijo. Vai ter que dar um beijo pro pai, nem sair de casa. E eu acho que são valores que eu também aprendi na minha casa, né? Tipo, chegou em casa, né? Que meus filhos Fala oi, ainda vai são dar um pequenos beijo. ainda são pequenos, né? Tipo, no sentido de chegar de uma balada, coisa assim. Mas chegou em casa, vai na minha cama e dá um beijo. Meus pais faziam isso. E eu acho isso maravilhoso, né? Por mais que seja uma coisa boba, Não, mas não é boba. são valores Isso é assim. afeto, Estou Marcelo. mostrando a importância do afeto, a importância do carinho, a E importância do eles cuidado. aprendem, porque os meus estão Lógico. adultos e toda vez que eles chegam, seja da escola, seja do esporte, seja do que, eles vão lá no meu quarto, oi mãe, tudo bem, beijo e tal. E a gente também, chego, vou no quarto de cada um. Isso Eu é falo pra eles, vínculo. que eu chego em casa, mas eles já estão dormindo normalmente quando eu dou aula, né? E eu falo para eles todo dia, papai não dorme Sem dar um beijo. sem dar. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é dar um beijo em vocês. Aí, tomo banho, faço assim, né? E antes de dormir eu volto no quarto de vocês e dou um beijo. Pai, não faz isso, não faz diferente. Não tem como ser. Outro aspecto do afastamento digital é a questão geracional, né? Porque, por exemplo, quando na minha infância eu convivia com meus pais, com meus avós, o nível de conhecimento, o nível de interesses era muito próximo. A diferença entre meu pai e meu avô era pequena. Agora, hoje, a diferença Em termos de entre... idade mesmo, você diz? Não, em termos de comportamento. Você pega alguém da minha idade, hein? Mas, enfim, eu curto o digital. 80% das pessoas que têm a minha idade, mal e mal mexe com o controle remoto da TV. Ah, não. Opa, Ju. A minha mãe sabe mexer, a Porra, sua mãe dá um Carmela sabe trabalho. mexer. O básico sabe. Não, mas esquece o controle remoto, exagerei. Mas hoje eu acho que tem um distanciamento adicional, Exagerou mesmo. porque pô, você pega alguém de interior com 80 anos, a gente vive num mundo meio diferente aqui em São Paulo, onde todo mundo está envolvido com o digital, meio que para sobreviver. Você vai no restaurante, você tem que ler o QR Code para ver o menu e tal. Mas você pega um vovozinho de 80 anos aí do interior, ele às vezes não sabe
Quando você tem? Eu vou fazer É, 80. a idade do vovozinho. É isso que O você meu irmão, ele não sabe fazer uma ligação de WhatsApp, Mas é que ele pô. não quer saber. Eu já tentei ensinar, ele não entra, porque, sabe, a coisa vai cristalizando no passado, chega num ponto que não aprende mais, não dá, não dá. Daí cabe a geração mais nova descer Se nesse aproximar. nível. É. Mas eles fazem Descer é um isso? modo de Empatia, falar, é, tá, é gente? uma empatia, né? Teriam, mas olha, Empatia. eu acho que é uma dificuldade adicional. A tecnologia afasta um pouco as pessoas, né? Você encontrar alguém que você fala, pô, você viu esse negócio do Instagram? Fala, não, eu não tenho conta no Instagram. Mas isso você está falando porque a gente está falando de uma geração de transição. A hora É que verdade, todas forem digital, isso aí não vai A partir existir. da sua geração, acabou Entendeu? o problema. Mas o afastamento por conta do digital vai seguir existindo. Se não for aumentando, né? Acho que é a questão da gente realmente Põe levar isso como realidade prioridade. virtual na nossa Nossa, discussão. aí acabou tudo. E tá aí, né? Aí acabou, porque daí o pessoal Põe. não quer nem viajar, mas põe um óculos. Pô, a meta chama a meta porque o futuro deles, na opinião, é o metaverso. Sim. Quer dizer, a hora que isso viabilizar, toda essa dificuldade de Triste, né? relacionamento vai multiplicar. Tomara que não realize. A gente Vai tem que... acontecer. Vai acontecer. Você não vai mais ter celular, né? Vai ter óculos. Sei, Imagina não sei, a pessoa não sei. vestida com o negócio, não precisa nem olhar. Não sei, então, mas de novo, vai bater no mesmo ponto. Acho que o Augusto falou no começo, toda geração vai ter uma muleta diferente. Se a gente não se reeducar sempre a permanecer no propósito, entender o propósito, a gente se perde, Do propósito. a gente se perde para as muletas. E fala, olha, tem a muleta, hein? Mas ó, vamos lembrar do propósito da família. Tem aqui um para ensinar para o outro, a gente tirar o melhor um do outro, e para isso a gente vai se incomodar, a gente vai se cutucar, mas lembra, a gente está aqui para tirar o melhor de um para o outro. Se não trouxer esse propósito, fica muito aleatório. Eu acho que você está certíssimo, Marcelo, porque a tecnologia vai pressionar cada vez mais a gente a se separar. Se a gente não tiver essa vontade de manter o A gente vai ter que vínculo... lutar contra, Hoje né? tem gente se apaixonando por chat GPT. Sabe, Não tem. não vou nem falar de bebê reborn, mas até é interessante saber. Meu filho, foi aniversário dele recente, né? E aí a gente perguntou, o que você quer? Aí ele falou, eu queria o Nintendo blá blá blá, né? O Switch, sei lá qual. Aí eu conversei com a minha esposa, falei, cara, a gente já se arrependeu uma vez de ter dado um videogame, a gente tirou, vendeu, tudo bem, foi 2 anos atrás. Será que agora ele está preparado para o videogame? O quanto isso vai mais desconectado do que conectar. E foi exatamente a expressão que a gente usou. O quanto isso vai mais desconectar do que conectar, né? A gente discutiu, e no final a gente decidiu dar para ele um presente que eu acho que foi super acertado, que foi um gatinho. Olha que legal. E não chegou ainda em casa, mas ele já sabe, já viu a Não foto. chegou? Não chegou porque tem tudo. Você criou a expectativa. Preparação. Não, já viu foto, já está comprado, inclusive, né? Mas chega depois das vacinas, né? Esse negócio lá. Mas qual foi o pensamento? Pô, o gatinho, de novo, ainda é um achismo, né? Mas o gatinho é um ato de cuidar, é um ato de trazer para o mundo presente, é um ato de fazer da sua vida um propósito em relação a algo. Não se isolar do mundo e ficar no mundo Paralelo. tela. A redoma. Né? Então a gente fez um balanço muito menos do que ele deseja, muito mais do que a gente poderia realmente dar, que vai ser significativo e que vai ajudar ele a se desenvolver. E essa foi a nossa escolha. E por que gato? Aí a minha curiosidade. Por que gato e não cachorro? Mais fácil o gato, né? É isso, porque sempre sobra, né? Porque no O fim gato das é um contas, quem cuida é a gente. Assim, na verdade, eu pessoalmente, apesar de gostar de todos os bichos, eu não sou uma pessoa que gostaria de ter um bicho em casa. Essa é a verdade, tá? Mas você vai se apaixonar. não tenho certeza disso, tá? Não é porque eu não queria, porque eu não amo bicho. Eu não queria porque eu não queria ter o trabalho, né? Não é pelo bicho. Super, sou igual. Eu tenho certeza que o gato é mais autossuficiente. Né? Então aí, dentro dessa escolha, eu falei, tá bom. E eu acho que vai ser importante para os 2 filhos, né? Tanto para a Léa, que é mais velha, para o Léo, que é mais novo. Pro lado deles de se dedicarem a alguma coisa, porque assim, fica muito fácil, sabe? As coisas estão ali o tempo todo. E eu acho que um dos valores que a gente quer passar dentro do propósito família, assim, você tem que cuidar de alguma coisa. As coisas não simplesmente acontecem. Você tem que cuidar para as coisas acontecerem. É uma ótima ideia, porque é uma forma prática de você ensinar cuidado. Tem que cuidar, porque senão não vai acontecer. A comidinha não vai estar lá se você não pôr. A areia, né, do gatinho
vai ficar nojenta se você não trocar ela, não aprender. Agora você vai ter que aguentar deixar o gato passar fome e deixar a areia suja. Isso não vai acontecer. Sabe por que isso não vai acontecer? É. Isso eu tenho certeza que não vai acontecer. Porque 2 anos atrás, eles trouxeram um gato para dentro de casa na marra. Porque eu não queria. E aí eu falei para eles, 1 semana, para vocês provarem que vocês podem cuidar do gato sozinhos. Eles não cuidaram. Você deu o gato. E eu devolvi o gato. Então, Então a segunda tentativa. eles não vão fazer isso de novo, porque foi muito duro para eles. Excelente. E foi duro. ensinamento. Não, e foi duro para mim também, porque assim, eu vi o quanto a gente acabou se apegando àquele bichinho com 1 semana. E quanto eles devem ter sofrido também, né? E Ele já tá chorando. Eu adoro o Marcelo, porque ele é muito emotivo, é eu lembro muito do sofrimento fofo. das crianças, falei, meu Eu Deus do acho céu, cara. bonito. Foi muito, não, foi duro pra mim, eu olhar para as crianças sofrendo, eu falei, cara, mas não vou ficar, porque eu não tô ensinando o que para as crianças, então papai faz tudo, É. né, as coisas, e aí não perde o propósito Eles de vão um animal, cuidar. que o propósito do animal era o quê? Agregar, trazer mais responsabilidade, o ato de cuidar, o ato de entender que as coisas, e não está servindo ao propósito, então não serve para minha E você família. sabe, você falou do negócio, certo. e isso funciona nas duas pontas do ciclo de vida, né? Porque um idoso também, quando está sozinho, o animal faz a diferença. Minha irmã, pô, ela separou do marido, veio morar sozinha em São Paulo, e era uma solidão aguda e tal, que por mais que você tente cercar, dar apoio, é solidão. Até que ela adotou um vira-lata, de rua mesmo, cheio de bernento, cheio de doença, mudou a vida dela. Mas Mudou. ela é mega comprometida. Ficou, né? Isso, você Porque até apaixona. então não era. Ela não vai, ela poderia sair de vez em quando e deixar a cachorrinha, não. Se é um lugar que dá, ela põe na caixinha, enfia no Uber, leva um negócio pesado pra ela, mas ela leva a bichinha pra cima e pra baixo. Então, mas aí é isso, né? É Eu acho que amor. tem que ter o amor é construído, né? É. Então, mas para construir isso tem que ter interação. Se E você- dá trabalho. E dá trabalho, a interação dá trabalho, né? A planta não vive porque você botou água uma vez na vida, porque você coloca água sempre, né? Sempre, umas plantas mais menos, mas você tem que regar sempre. Um relacionamento vive não é porque você conquistou a pessoa 20 anos atrás, É porque hoje ela não é a mesma. porque você continua tendo que regar todo dia, né? Dias mais, dias menos, mas se você parar de regar, o relacionamento morre. Morre. Tudo morre. Tudo morre. Eu acho Se você- que o resumo da ópera é que a gente tem que parar de culpar a tecnologia e olhar para dentro. E né? usar ela ao nosso favor. Usar a nosso favor. É a história da arma. Você pode usar a arma para se defender ou para matar alguém. Mas a tecnologia é igual, né? Tudo o que acontece com a gente é de nossa responsabilidade. Eu acho, Mas eu acho que a tecnologia mata mais que a arma, inclusive. E infeliz. mais do que nunca, uma vida com propósito se tornou importante, né? Porque tá fácil de você escorregar para a zona cinzenta da irresponsabilidade, do descompromisso. Tá muito fácil. Muito fácil. Não era tão fácil. Então hoje a gente tem que se preocupar mais com A cabeça isso. do vitimismo está muito viva, né? O Sou que mais, vítima da vida. gente? é isso, a gente volta para o começo, que é somos todos viciados, é o primeiro passo não. dos 12 passos do AA. Não é? Reconhecer o vício não é o primeiro É, passo? você tem que falar, ó, eu sou viciado. Se você não falar isso, É, todos somos. Todos somos. Uns mais conscientes e outros menos. principalmente Então, a Lígia em Instagram. Você é décima. você não. Instagram? Não sei, em qualquer Não. coisa. No celular. Não. De vez em quando. Aham. Vício Mas pontual, não. É isso, gente. Tenho certeza que vocês também são viciados, mas que agora, quem sabe, vão começar a olhar para isso com outros olhos. Marcelinho, valeu muito, cara. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Eu gosto que ele Tchau, chora, tchau. ele chora. Eu sou muito chorão, gente. Eu não consigo. bom. Minha esposa fala assim: para bom. de chorar quando você dá aula. Eu não consigo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.